que está no meu coração para conciliar a proposta temática está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 6 ao 11. O texto diz: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra, de incenso, de toda sorte de pós aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanque de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata e o seu estrado de ouro, o assento de púrpura e o interior vestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Sai, ó filhas de Jerusalém, ou saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão no seu desposório, e no dia, como no dia do júbilo do seu coração, e no dia de alegria do seu coração. Você diz amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade, enquanto externo gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder participar do Aviva Ariquemes. É uma honra para qualquer pregador ser convidado para um evento tão maravilhoso, um evento tão conhecido e um evento tão espiritual. E para isso agradeço a Deus pela vida do pastor André Luiz, sua muito digna esposa, pastora Daniele, também o vice-presidente, pastor Adalto, sua muito digna esposa, irmã Márcia. Que Deus abençoe em vossos nomes. Faço menção de louvor a Deus pela vida de todo o ministério e de toda a igreja. Muito obrigado. Agradeço a Deus pelas vossas vidas. Quero também citar a minha gratidão ao cooperador Rômulo pelo carinho da locomoção, o cuidado dispensado a nós. Que Deus te abençoe, meu amigo. Como rever pastor Walter, presbítero Isaías, ali de Porto Velho, muito bom revê-los. E em vossos nomes, externo também reverência a todos os demais pastores, obreiros, comitivas de regiões circunvizinhas. Que Deus os abençoe e a alegria de conhecer de perto Silas com a Dalete Hungria. É um prazer conhecê-los, filho, e ouvi-la. Que Deus abençoe. Quero fazer reverência às autoridades, excelências, desde a esfera federal, ouvir falar dos deputados, que corresponde o poder legislativo na esfera federal, como também a todas as excelências do poder municipal, do poder executivo, do legislativo deste município. Rogo a Deus para que a vossa gestão seja sempre abençoada e muito obrigado por me dar o privilégio de estar neste município. Queridos, serei breve, mas há uma proposta temática motivacional e a mensagem que está no meu coração está voltada para este texto. E gostaria de falar-lhes como coluna de fumaça. Diga comigo, como coluna de fumaça. Quando nós analisamos o texto, segura o som, por favor, só perto do final. Quando nós analisamos o texto, nós estamos diante de uma história tipológica desde o Antigo Testamento ao Novo. Estamos diante de um texto inserido em um poema conhecido como um poema lírico composto por Salomão. Salomão, que reinou entre os anos 970 a 730 a.C., e Salomão se tornou muito conhecido pela sua sabedoria e por ser o rei que construiu o primeiro templo de Israel. Salomão, com a sua sabedoria, era um homem que atraiu a atenção não só dos súditos,
mas de todos os reinos da sua época. Era reverenciado, era respeitado por todos. Portanto, Salomão, dentro de um protocolo real, ele teve sucessos e riquezas. Mas a Bíblia diz no capítulo 10 e no 11, que veio a idolatria de Salomão. E Salomão se interessou pelo contexto diplomático do Egito, a ponto de casar com a filha de Faraó. Quando Salomão casa-se com a filha de Faraó, o texto bíblico diz no capítulo 11, versículo 1, que vem a idolatria, e ele tem muitas mulheres além. O além vem depois da filha de Faraó. Então pressuponho que desde a história do capítulo 10, Salomão já havia reatado ou assumido um relacionamento político e diplomático com a dinastia egípcia. Isso porque o Faraó, rei do Egito, era detentor do maior exército da época e o mais indestrutível. O exército do Egito, nesta época, não sabia o que era derrota, e eles não retrocediam, desse e viesse o que acontecesse, porque esta prática já era antiga. Os irmãos hão de convir que o livro do Êxodo mostra isto na saída do povo do Egito. Então Salomão, agora agregando-se com a filha de Faraó, obviamente que agora ele tem liberdade diplomática política para acessar as informações do Egito. É genro do rei do Egito, e como um rei mais respeitado do Oriente, há um relacionamento íntimo. Então Salomão descobre que a força do poder do exército de Faraó não estava na estratégia dos soldados e nem da deidade supersticiosa de Faraó, mas estava nos cavalos, nas éguas que arrastavam os carros de guerra de Faraó. Então Salomão, ele vai agora investir nestes animais para fortalecer o seu exército. Se os irmãos lerem capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, versículo 26, vão observar que Salomão compõe um contexto de 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Quando nós vamos para o versículo 28, está escrito que estes cavalos eram oriundos do Egito. Eles, a um alto preço, Salomão investiu para fortalecer o seu exército. Então, estes cavalos que está escrito no livro de Cantares eram especiais, porque eles vinham de uma região da Cilícia chamada Coa. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, o último censo de Rondônia, de 2022, diz que Rondônia compõe 1.784.000 de habitantes. E eu ouvi hoje de um amigo que Rondônia tem cerca de 18 milhões de cabeça de gado. Então, é um estado que o gado, ele não está no primeiro, mas possivelmente entre os 4º ou 5º estado mais produtivo dentro do contexto brasileiro. Isso implica dizer que a região de Coa, na Cilícia, era especialista na criação destes animais. Eles investiam porque eles preparavam animais especiais. Então, muitos reis do Oriente, sobretudo Faraó, comprava os cavalos porque era a principal arma de guerra naquela época. Então, agora, quando estes compravam vários cavalos, diz a história que as éguas, os cavalos vinham para o Egito, o porto principal em embarcação. Quando eles chegavam no porto do Egito, então o representante de todos os reis do Oriente estava para receber os seus lotes, mas o adestrador de Faraó era o primeiro que chegava. Então ele pegava os primeiros lotes de animais, mas havia uma decepção, porque o desgaste marítimo, o desgaste da viagem, do esfrega-esfrega, desnutria aqueles animais.
ao tempo no mar, o seu organismo era desnutrido. Além das feridas, não havia perspectiva humana de recuperação. Mas o adestrador de Faraó era tão inteligente que não desistia. Pegava os lotes destes animais e levava para o contexto de prepará-los. Primeira coisa que ele fazia, em primeiro lugar, era nutrir aqueles animais. Com alimentos especiais, ele nutria aqueles animais. Com um pouco de tempo, aqueles animais não pareciam mais feridos. As feridas eram saradas e o organismo era preparado. E agora estavam prontos para o segundo período. O segundo período, ele pegava aqueles animais e mandava para o campo de treinamento, para prepará-los para o dia da batalha. Então diz a história que aqueles animais chegavam no campo de treinamento e eram como se fosse guerra de verdade. Eram exauridos. Aqueles animais eram tão exigidos que muitos morriam e não suportavam a dureza do treinamento. Mas aqueles que sobreviviam, aqueles que venciam, voltavam para o adestrador. Quando o adestrador recebia de volta, agora nutridos e treinados, ele ia catequizar a mente deles. E segundo eu conversei com muitos ou alguns adestradores, e eles falam isso, eu digo, porque eu tenho um Rottweiler em casa, e eu digo, fica, ele fica, senta, ele senta, come, ele come, não come, ele não come. Ele consegue entender o ser humano. Então o adestrador dizia diuturnamente nos ouvidos destes animais: a ordem é avançar e nunca recuar. A ordem é avançar e nunca recuar. Os irmãos lembram que eu citei Êxodo, que só quem parou estes animais lá atrás do Egito foi o Deus jogando eles no mar, porque dificuldade não tinha para eles. Então estes adestradores preparavam estes animais para, independente da circunstância, custando a própria vida, eles não recuavam na batalha. Então Salomão descobre tudo isso. Por quê? Porque agora aqueles animais nutridos, recuperados, treinados, catequizados, se iam agora para o terceiro período. E qual era? Tratamento de beleza. Era investidos nele uma beleza surreal. Então, quando aqueles animais eram postos em público, as multidões dos egípcios os ovacionavam pela beleza, pela força e pela coragem. Então, naquela época, um dos maiores elogios que uma mulher podia receber era ser comparada às éguas dos carros de Faraó. Não era pejorativo, era dizer: ô mulher de força, de coragem, e a tua beleza supera de todas as outras. Então observem que Salomão agora vai ter conhecimento in loco da grandeza destes animais. E no contexto de Cantares há uma tipologia. Quando fala de Salomão no Antigo Testamento, é uma tipologia de Yahvé, o Deus de Israel. Quando se fala das éguas ou da Sulamita, ela é uma tipologia de Israel. Quando vai para o Novo Testamento, Salomão tipifica Cristo e a Sulamita, a igreja amada por ele. Então Salomão sabe tudo isso. E agora diz os historiadores que Salomão está em Jerusalém e resolve fazer uma vistoria no seu reino com a sua comitiva. Então, quando Salomão vai visitando povoado por povoado, ele chega em uma região de plebeus, uma região de plantadores de uva, e ali naquela plantação, em pleno sol do meio-dia, aparece uma surpresa. Ele encontra algo que não esperava. Ele encontra uma mulher trabalhando de vigilante em um campo de uva. Então, quando aquela mulher, queimada pelo sol do meio-dia, levanta, porque para enxergar o rei e ver a comitiva do rei, acredito eu que ela levanta o que cobria os olhos, a sua búrica. Quando
quando ela levanta, Salomão mira nos olhos da morena. Então a morena atrai o coração do rei Salomão. A plebeia atrai o coração do rei Salomão. Então quando Salomão olha para uma mulher trabalhando de vigia, só em uma plantação de uva, ele não tem o que dizer melhor. Ele usa a maior expressão de elogio da época. Capítulo 1, versículo 9, ele diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Ele olha nos olhos dela e vê força, vê coragem e vê beleza, apesar da circunstância. Então agora ele olha para ela e, como rei, ele tinha autonomia de trazer qualquer mulher que ele amasse para sentar com ele em Jerusalém. Mas aqui há uma diversidade, porque quando ele olha para a morena, ele se apaixona, amou à primeira vista, e a morena também pelo rei. Mas havia um protocolo dentro da dinastia real de Israel, que o rei de Israel jamais poderia casar, se apaixonar por uma plebeia, e muito menos da pele escura. Então era tudo que ela tinha. Ela não tinha adjetivo para sentar com o rei, ela não tinha adjetivo para reinar com o rei. Era pobre e a pele estava queimada. Então Salomão sabe que não pode trazer ela para Jerusalém, mas lhe enche de promessa e elogio e diz a ela: me espere até que eu venha. Eu vou quebrar o protocolo e voltarei para lhe buscar. Eu vou quebrar as tradições, mas você vai sentar comigo e vai reinar comigo. Então observem que o livro de Cantares traz uma maior lição de perseverança. O rei volta para Jerusalém e a sulamita continua trabalhando de vigia. Então o tempo passa, a notícia eclode em Jerusalém. O amor do rei é tão grande que a notícia vaza em Jerusalém. Salomão apaixonou-se por uma mulher pobre e da pele morena do interior de Israel. Então as filhas de Sião, as filhas de Jerusalém, aquelas que tinham adjetivos, aquelas que eram escolhidas a dedos, começaram, em primeiro ponto, tentar tirar dela essa esperança, e mandaram cartas para ela, mandaram mensageiro dizendo: desista, tira o cavalinho da chuva, você não tem adjetivo, você é pobre, você é morena. Mas nem isso, vindo de Jerusalém, a abateu. Ela retruca dizendo: eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. A ciência diz, fenocópia é que se você pegar o homem, a mulher mais branquinha aqui, colocar num canavial, como na minha terra, colocar ela para tomar conta de boi durante o dia, de um mês, ela vai estar da minha cor. Ela não é morena, mas é marca do sofrimento causado pelo sol. Então ela diz: eu estou assim porque os meus irmãos ficaram com raiva de mim e me colocaram para trabalhar de vigia na plantação, mas dentro eu sou maravilhosa, eu tenho promessa, não vou desistir. Ele vem e eu vou esperar. Veja que o tempo passa segundo o propósito. A saudade, ela clamava de noite: meu noivo volta. Saía pelas ruas gritando, saía pelas praças, pelas cidades, como nós estamos hoje aqui em praça pública, com um objetivo: vem Jesus, vem. Ele vem. Ela saía gritando, os soldados vinham, ela dizia: vocês ouviram falar do meu noivo? Tiraram, rasgaram ela, bateram nela, mas em nada ela desistiu. Vou esperar até que ele venha, vou esperar até que ele venha. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o amor de Deus por Israel vai ao extremo.
Ele investiu tanto em 42 gerações por este amor, e decepcionado foi. Aí ele diz: vou enviar meu filho para restaurar este amor. João diz, e a Bíblia mostra, que quem tinha adjetivo eram os judeus, nós gentios não tínhamos. Se você lê o que Paulo escreveu aos gentios de Éfeso, capítulo 2, versículo 12, ele diz que nós gentios estávamos no mundo, sem Deus, sem Cristo, afastado das promessas da aliança de Israel e sem esperança no mundo. Nós não tínhamos adjetivos para reinar e para ter esta esperança. João diz 1:11, ele veio para os que eram seus, mas mesmo assim os seus não receberam. Aí agora, como os que tinham adjetivo, os filhos de Sião rejeitaram, aí Deus olha para o pobre, para o pele escura, para quem não tinha adjetivo, os gentios, e diz: mas para os gentios entrar na promessa tem que ter sacrifício. E qual é o sacrifício? Disse Paulo, Romanos 8:32, ele não poupou nem seu próprio filho, mas antes os entregou por todos nós, como também não nos dará o reino juntamente com ele. É Deus que fez. Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Aí agora Jesus vai preparar uma igreja composta de judeus e enxertada com gentios. A noiva, ele se apaixona pela noiva a ponto de dar sua própria vida. Quando tiram-lhe a vida para a gente poder entrar, porque está escrito que como os judeus rejeitaram, Paulo usa uma alegoria, Romanos 11:17, se alguns dos ramos foram quebrados da oliveira, vocês, sem adjetivo, zambujeiro, foram enxertados em lugar deles. Mas para isso custou caro, porque Pedro diz que nós entramos não com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que nos deu a garantia dos, mesmo sem ter adjetivo, fazer parte da esperança. Terceiro dia ele ressuscita, renova a igreja. Só os judeus. Vai para o Pai e faz um pedido ao Pai: Pai, eu prometi a ela que irias derramar o seu Espírito sobre ela, sela ela como propriedade minha, como garantia do meu retorno. Como um penhor. Vejam que o Antigo Testamento, os judeus tinham adjetivos, filho de Sião, mas não tinham o que a gente tem. O selo que eles carregavam era na pedra. Aí Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele diz que todas as promessas de Deus têm em Cristo sim, e foi ele que selou o nosso coração com o seu próprio Espírito. Então o selo de garantia pode entrar numa fazenda, nada do comparativo, só dando exemplo. Se você for numa fazenda de gado, vai ter um selo na pata do boi, pertence a fulano. E se o dono for
for valente, for rico, o ladrão bate na porteira, quando vê o selo diz, mexe nisso não, que o dono é forte. Por isso que o diabo fica doidinho, ele não aguenta 8.000 crentes dizendo que Jesus vem, é porque tem um selo dizendo, é de Jesus, é Jesus, é Jesus, é propriedade exclusiva. Quem tem esse selo aí? Aí Lucas diz que estava a igreja reunida, só judeus convertidos, e de repente veio do céu um barulho, e um som, e veemente, como de um vento, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito concedia, que falava. Ficaram doidos os que não eram crentes depois daquele dia, porque agora ninguém parava mais os crentes, cumprindo o que Jesus disse, e os anjos ratificaram. Este Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Aquela foi a mensagem que ficou. Agora selados, a mensagem que eles vão pregar, trancafiados, disseram, vamos pará-los. Quando viram o barulho dos judeus batizados, Pedro faz a primeira pregação, e na pregação dele não teve oratórias surreais de palavras bonitas, mas ele começa da promessa de Abraão e termina que Jesus, vocês mataram ele, mas Deus quebrou a corda da morte e ele ressuscitou e vai voltar. Então naquele dia quase 3.000 pessoas já se agregaram à igreja, símbolo de força e de coragem. Agora a mensagem vai ser assunto do dia a dia, e chega no centro do judaísmo, na religião. Disseram, temos que parar. Eles estão dizendo que aquele Jesus que a gente matou está vivo e vai voltar. Vamos tirar isso da mente deles, do coração. Aí vieram as prisões, os açoites, mas quanto mais prendia, mais eles falavam de Jesus. Quanto mais açoitava, eles gritavam que Jesus vinha. Quando trancavam as celas, impossível o homem abrir, o anjo descia, abria a porta e tirava eles de dentro, e eles iam para a rua. Jesus está vivo e vai voltar. Não conseguiram, fizeram de tudo. Pediram Pedro, João, não pregue nem ensine esse assunto. Pedro diz, é melhor obedecer a vocês ou a Deus. Vou continuar pregando. E não conseguiram parar. Chamaram a educação, doutor Saulo de Tarso, para parar os ignorantes. Eles estão pregando que existe outro Senhor além de César, e que ele está vivo e vai voltar. Doutor Saulo era crânio, vai parar e tirar a esperança destes crentes, que falava que Jesus vinha. Botou muitos para correr, fez muitos desviar, mas tinha um grupo que dizia, vou esperar até que ele venha, e não desistia. Por onde passava, ia pregando a palavra do Senhor. Arrebatamento. Chegaram em Damasco, disseram, doutor Saulo, aqueles crentes continuam pregando a volta desse Jesus, e estão em Damasco. Doutor Saulo vai às autoridades religiosas e judiciais, pede fé de ofício, e vai prendê-los ou matá-los. Quando ele vai chegando em Damasco, desce um brilho do céu, que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. A ciência diz que a meio-dia o sol expõe a sua glória, 2 milhões de graus Celsius. Paulo diz que o brilho que desceu do céu brilhava mais do que o sol no meio-dia. E sai uma voz dizendo, quando ele cai, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue, e a partir de agora você vai entrar na linha e vai ver o que é bom para tosse. E já sai crente, não conseguiram parar. Aí disseram, vamos mexer no bolso, porque a maioria é pobre,
é polvinho, comedor de farinha. A gente já tinha entrado aqui, ia começar. Aí disseram: mexe no bolso deles. Todos que confessarem este Jesus vão perder o direito social que era dado pela sinagoga: educação, ajuda financeira. Vamos mexer no bolso. Quem confessar que esse Jesus fez milagre e está vivo, vai ter que ser expulso da sinagoga. Então, veja, vá no Nordeste, melhor dizendo, Norte e Nordeste. Tire o Bolsa Família de uma família. Uma pesquisa diz que tem mais pessoas no Bolsa Família do que carteira assinada. Mexe nisso. Aí era mesmo que isso, mexer, tirar da sinagoga, era tirar dos pobres um pouco de sustento. Então eles vão negar. E quem confessava, eles surpreenderam, porque eles não desistiam. Quando eles pensavam, porque se tirar da sinagoga, vai depender do império, e para ser sustentado pelo império, vai ter que adorar o imperador e reconhecer ele como o único Senhor. Então agora vinha a ordem, e eles esperavam que os irmãos desistissem, mas a proposta é: até que ele venha, vamos estar de pé. Aí quando eles esperavam que os irmãos na rua iam gritar que César o Senhor, quebraram a cara, porque quando encontrava o outro, já vinha gritando em aramaico: Maranata, Maranata, ora vem, ele vem, ele vem, ele continua sendo nosso rei. Não conseguiram parar. 64 anos depois de Cristo, porque neste período que eu falei, se nós matarmos o presidente Tiago, eles desistem. Mataram Tiago, mas não tiraram a esperança da igreja. 64 anos depois de Cristo, vamos prender Pedro. Se nós fazermos ele desistir, essa esperança sai. Mas Jesus, antes de subir, disse: idem, é uma ordem. Pregai que eu estou vivo e vou voltar. Pediram Pedro para desistir. Ele disse: dá mais não. Mas você está pregando a volta desse Jesus, está infringindo o império. Agora você é inimigo do Estado. Ou vai desistir, ou vai morrer crucificado. Aí Pedro diz: olha, desistir não dá mais. Só vou fazer um pedido: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como ele. Bateram o prego, mataram Pedro, mas não acabaram a esperança da igreja. Estava de pé. 67 anos depois de Cristo, quando pensava que ninguém falava mais, aquele doutor chamado Saulo, agora Paulo, continuava escrevendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque aqueles que já dormem, ao som da última trombeta, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos, subiremos, nos encontraremos com eles nas nuvens do céu, e de lá subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. Olha, há um contexto atual que hoje, quando você ouve um hino que massageia o teu ego, você chora, você se consola, mas biblicamente a maior consolação na dor, na crise, na tristeza é essa: Jesus vem. Diga para quem está ao seu lado: levante a cabeça, ele vem. Seja consolado, ele vem, ele vem, ele vem. Prenderam Paulo como inimigo do Estado, prisão política. Os prisioneiros, Paulo está como o pior de todos. Os algozes entram e diz: prisioneiro Paulo, ou você desiste ou vai ser decapitado. Ele pega o pergaminho e a pena
E começa a escrever para a nova geração. Timóteo, filho, a minha hora chegou. Quer dizer, desistir eu não posso. Eu estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão, filho. Mas eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira, mas não desisti, filho. Guardei a fé. E agora o que me aguarda é a coroa da justiça, ao qual o juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua volta, que amarem a sua vinda. Olha para quem está ao teu lado e diz: tem uma coroa te esperando. Seja fiel até que ele venha. A ordem era avançar e não recuar. Idem é uma ordem, é um imperativo. Ele nos pegou os cacos. Ele nos pegou sem esperança, sem adjetivos. Ele nos pegou ferido, nos entregou ao Espírito Santo. Ele nos curou, nos nutriu e selou o nosso coração com Ele, para estar lembrando a gente: a ordem é avançar e não retroceder. Diga para quem está ao seu lado: dê o que der, a ordem é continuar. Mataram Paulo, mas não tiraram a esperança da igreja. 91 anos depois de Cristo, quando o imperador Domiciano soube que ainda tinha gente falando na volta desse Cristo, desse rei invisível, e os seus próprios parentes estavam aceitando a Jesus, ele começou a matar todos que professasse esse Deus invisível que ia voltar. Quando ele pensou que ia acabar, tinha um velhinho escrevendo: jovem, filhinhos, vocês são fortes e já venceram o maligno, é já a última hora, ele vem. Aí disseram: Domiciano, tem um apóstolo chamado João que está escrevendo para todo lado que Jesus está vivo e vai voltar, e que já é a última hora. Aí ele diz: pega ele, joga, traz para cá, vamos jogá-lo dentro de um tacho fervendo, queimando, para exemplo, morte exemplar. Pegaram João, colocaram no tacho. Quando vão olhar, nem um fio de cabelo queimado dentro do azeite fervendo e o fogo pegando. Se assustaram, disseram: não. O Domiciano disse: ele não pode pregar, joga ele na ilha de Pátimo. Prenderam, isolado, sem contato, até a morte. Aí surge o livro do tema em Apocalipse. Aí quando Domiciano pensava que acabou, aí João diz: irmão, aqui é João, companheiro de vocês nas aflições e no sofrimento. Eu estava na ilha de Pátimo, jogado por conta do testemunho do evangelho do Senhor, mas no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, e eu vi detrás de mim uma voz como voz de trombeta. Quando eu me virei, eu vi 7 castiçais, e no meio tinha um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha os seus olhos como chama de fogo, as suas vestes compridas até os pés, no seu peito um cinto de ouro, e o seu cabelo era branco como a lã e como a neve. Então ele começou a falar comigo dizendo: João, escreve o que eu vou te mostrar, as coisas que passaram e as que vão acontecer. Quando eu ouvi, eu caí como morto aos seus pés. Ele falava comigo como voz de muitas águas, mas ele veio, me pegou com a mão direita e disse: João, tenha medo não, sou eu, o Alfa, o Ômega. Fui morto, mas estou vivo, e estou vivo para sempre. João, estou vivo para sempre. Escreve a minha igreja o que eu vou te dizer: eis que eu cedo venho. Escreve, João. Aí vai dar 5 motivações. Primeira, diga, João, o que Adão não podia, eu vou dar direito.
direito. Quem vencer, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Diz também João que quem vencer a segunda morte detonou Adão, mas quem vencer em mim não sofrerá dano da segunda morte. Também diz João, quem não desistir e vencer vai receber uma pedrinha com um novo nome. Também diz João que quem vencer vai receber umas vestes brancas. Diz a ele, João, quem vencer vou dar poder sobre as nações. Diga a ele, João, que quem vencer vou tornar ele coluna no templo do meu Deus. E quem vencer, João, diga que eu vou dar o direito de sentar no meu trono comigo, como eu venci e reino. Diga para quem está ao seu lado: ô vencedor, eu já vejo uma coroa na tua cabeça, porque eu sei que você não vai desistir. A minha glória está sendo espalhada neste santuário. Estou renovando vidas e estou derramando uma apoteose neste lugar da minha presença. Receba o renovo, diz o Senhor, agora. Ele vem. Não conseguiram. Ele vem. A ordem é avançar e não recuar. Acharam que tinham parado. Eu estava pregando em um congresso, me permita dar esse testemunho, que eu já contei algumas vezes. Eu estava pregando na Itália, no congresso de missões, na cidade de Torino. Terminei no domingo, segunda, o pastor disse: olha, eu reservei esse dia para te fazer sentir a história. E começou a me levar por onde os impérios, as autoridades queriam fazer os crentes desistirem. Me levava em rios. Disse: nesse rio, muitos crentes foram jogados com pedras amarradas no pescoço. Afundavam e não tinham direito de ressuscitar, porque as autoridades diziam: vamos jogar vocês amarrados com pedra no pescoço neste lago profundo. A única forma de desistir, de reviver, de continuar vivo é desistir. Eles preferiam se afogar, mas não recuavam. Ossos históricos. Ele disse: não vai dar tempo, senão eu ia te levar no corredor de fogo. Eu disse: então conta. Ele disse: o império, com tanta raiva desses crentes que pregavam a volta de Jesus, mandou fazer um tacho bem grande e prender todos os crentes que pudesse, para dar exemplo. Fez um corredor como daqui lá no final, tocha de um lado e tocha no outro. No começo a escada e o tacho. Mandou prender os crentes. Chamou os judeus, os romanos para ver o holocausto dos judeus, dos crentes que professavam esse Jesus que ia voltar. Ele disse: eu vou provar que esse Jesus está morto, e se eles não desistir, queimo tudinho como exemplo. Mandou prender os crentes, o local encheu de romanos. Os romanos vieram adorar os deuses de Roma, gritava, ovacionando o imperador. Ele chega e é aplaudido. Quando ele chega, manda chamar os crentes amarrados, de 2 em 2. Os soldados tiravam os crentes das grades, dos buracos, acorrentados.
chegava na porta do corredor, eles viam o fogo aceso e o azeite fervendo. Aí eles diziam: ou vocês desistem, ou vamos jogar vocês lá dentro. Ele disse que os crentes amarrados um no outro começavam a querer se soltar. Aí eu perguntei, eles estavam com medo? Ele disse: medo nada, Bento, a ordem era avançar. Quando eles viam o fogo, via a plateia, eles diziam: me solta, que quem vai entrar primeiro sou eu quero ver Jesus primeiro do que você. Os soldados raivados levavam e botavam eles. Quando eles caíam dentro do fogo, os romanos enlouqueciam em barulho. Ele disse: Bento, no máximo foi 20 minutos, o silêncio veio. Por quê, pastor? Porque com 20 minutos os romanos alegres e os crentes no fogo, os crentes que foram jogados dentro do tacho do fogo, começaram a pular de dentro do tacho e ficar em pé na beira do tacho, sem queimadura e as correntes quebradas. Quando eles viram, se calaram. Os crentes que ainda estavam presos começaram a gritar: nosso Deus está vivo, nosso Deus está vivo. E os que saíram do tacho começavam a correr: os deuses de Roma são fracos, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. Século 13, tiraram a Bíblia de circulação, mas não tiraram a esperança da igreja. Século 16, vieram as indulgências plenárias e parciais, mas não tiraram a esperança da igreja, porque Deus tinha levantado John Hus e agora Martim Lutero. Vem o século 18, vem Ludolf Bultmann, o filósofo alemão, dizendo que Jesus estava morto, Jesus acabou, estava vivo na mente dos crentes, o querigma. Aí queria colocar no coração que o Espírito Santo não interfere entre Deus e o homem, é só balela desses crentes. Só que ele quebrou a cara, porque ele dizia que Jesus continuava morto, como qualquer outro que morria. Mas se você for no túmulo e na história, você vai ver que Alexandre o Grande morreu e ainda está sepultado, como também Aristóteles, como também Zenon, como também Platão, como também Epícuros, filósofos importantes. Ayrton Senna, um grande homem, morreu, mas está lá, aqui jaz. Como também o Edson Arantes, um grande homem que nos dá orgulho, mas está lá, aqui jaz Edson Arantes, o Pelé. Aqui está Elvis Presley, aqui está o túmulo de Michael Jackson. Eu já fui várias vezes no túmulo de Jesus em Jerusalém, mas não tem placa. Quando eu assustei, tem placa não, o guia João disse. Quando eu olhei a montanha, o Gólgota rachado, eu disse: João, o que é que aconteceu que a montanha rachou? Ele disse: Bento, é o que a Bíblia diz, é verdade. Quando Jesus venceu a morte e ressuscitou, as montanhas começaram a vibrar e começaram a rachar. É o sinal, não tem placa que ele jaz, tem o rachão dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E olha nós aqui. Século 20. O avivamento volta por meio de Evan Roberts e pela América do Norte, William Seymour. Século 20. Olha qual eram as mensagens dos nossos pais na fé. Hoje a gente está preocupado, parabéns pelo tema, que não se ouve mais isso. Hoje a primeira coisa que a gente recebe um convite é para pregar bonito, Isaías. É para falar palavras que muitas vezes o povo não entende. É pregar chave de carro, eu não sou contra, muito pelo contrário. É pregar motivação aonde acelera o poder do homem. Por isso que eu sou bombardeado muitas vezes, porque muitos doutores dizem: Bento, tu está metido a besta, porque ainda pregando Bíblia no século 21, a nova geração não quer saber disso mais não, Bento. Vai pregar o coach, é bonito e eu acho lindo, mas exalta muito o poder humano e tira a essência do Espírito. Coach é um treinador, vai para o escritório, se vir para o púlpito, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia.
Vai pregar, prega isso, Bento. A motivação que tu vai ter agenda demais, tu já tem. Eu digo, não tem como ter mais agenda. Até o final de 2026, se eu quisesse, já estava lotado. Já tem gente querendo para 2027, aleluia. Mas por quê? Eu vou continuar pregando Bíblia, vou continuar pregando arrebatamento, vou continuar pregando o Pentecoste, porque ainda tem uma geração sobrevivente, ainda tem uma geração de pé, até que ele venha. Deixa eu ver o barulho dessa geração. Deixa eu ver a geração que está de pé até que ele venha. Hoje a gente pode ir muito mais além. Os nossos pais não tinham anéis para o mod, para riba, Jesus, mas não tinha um culto que Jesus não salvasse e batizasse. Eu fui batizado sem ter pregador famoso. Fui batizado num culto de oração. Passei 3 dias falando línguas estranhas. Hoje a gente tem anel, tem diploma, fala bonito. Mas os nossos cultos precisam voltar a ser como eram. E a mensagem era: Ele salva, Ele cura, Ele batiza e vai voltar. E os cultos terminavam pegando fogo. Era gente carregado no colo, era gente no ombro, era gente no carro de mão, e o fogo caindo. Quem olha para quem está ao seu lado, diga: a gente precisa restaurar este avivamento, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Chegou o século 21. Agora olha para esse crente pentecostal. Pergunta a mim, pastor. Vamos lá, me pergunta, pastor. Como eu conheço um crente pentecostal? Vou te dar uma dica. Ele costuma fazer barulho. Vê se tem um perto de você aí. Então diga para ele: chegou o século 21. Diga para ele: chegou o século 21. Agora é a nossa vez. Estão querendo tirar isso de nós, os reformados. Estão dizendo que nós somos doidos, e é doideira mesmo. Se esperar Jesus cheio do Espírito, eu sou doido, eu vou continuar mais doido ainda. A religião não parou esta esperança da igreja primitiva. O Império Romano não tirou. O sofrimento e os leões do Coliseu não apagou esta esperança. Os fogos dos tachos, a ilha de Patmos, não parou esta esperança. As pestes bubônicas que assolaram o planeta, não parou a esperança da igreja que veio antes de nós. Século 21, veio a pandemia. E eu recebia muita ligação: quero ver agora, pastorzinho. A igreja está fechada. Quero ver vocês na rua, nas praças, falando que Jesus vai voltar. Mas eles pensavam que a gente dependia disso. Eles não sabiam que enquanto a pandemia estava rolando, tinha irmã na beira do fogão falando línguas estranhas. Tinha crente dentro do quarto falando línguas estranhas. Tinha crente na internet falando línguas estranhas. E para surpresas dele, olha nós aqui na praça, olha nós aqui dizendo: eu vou ser firme até que ele venha, até que ele venha. Quando acreditavam que aqui sem adjetivos a Sulamita tinha sido esquecida, aí aparece no deserto, vindo do interior para Jerusalém, algo como uma coluna de fumaça.
Veja que não é um foco, é uma coluna. E a coluna de fumaça, ela chama a atenção. Todos veem que ela sobe. Quem está de longe, vê. Quem está de perto, vê. Todos os olhos veem. Aí ela impacta o deserto. Que os que não acreditavam começaram a questionar: o que é aquilo que vem subindo do deserto feito coluna de fumaça? Aí alguém diz: é a liteira do rei Salomão. Como é que uma liteira é semelhante a uma coluna de fumaça? A liteira era o transporte nupcial do rei. O rei mandou servos, soldados, e no interior colocar Sulamita dentro, e ela vai vir para reinar, sentar comigo. Lembra que Jesus disse: quem vencer vai sentar comigo? Aí quando eles vê, é a liteira do rei, e ela vem guardada. Os melhores soldados de Israel, tudo destro na espada, na cinta, para proteger de ninguém chegar perto. Quem vem dentro? Aqui é por minha conta. Quem vem dentro? É uma morena, mas uma morena, ela vem de onde? Vem do deserto. Está indo para onde? Para Jerusalém. E enquanto ela vai, Salomão reúne todas as filhas de Sião, prepara um palanque. O coração está tão alegre como no dia da coroação. Para quê? Para receber a sua amada. Depois tu lê como o palanque estava enfeitado. E ele chama todas as filhas de Sião para ver a Sulamita. Aí ele diz: vem, amada minha. A qualquer momento a trombeta vai tocar. Quem não tinha adjetivo vai subir. Papai no trono e Jesus de braços abertos, esperando nós. Pastor André vai na frente e a igreja de Ariquemes acompanhando ele. Pastor Isvaldo vai de lado e a igreja de Alagoa acompanhando ele, e vai nos entregar. Está aqui, Senhor, a tua noiva pura e santa. E papai vai: bem-vinda, bendita do meu pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês. Vocês vão reinar comigo. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Quem tem? Quem tem? Por isso que a religião passou, por isso que o império passou, caiu, por isso que o Coliseu caiu, só está as ruínas, por isso que a peste bubônica passou, a pandemia passou, e a igreja está de pé em praça pública, dizendo: eu vou estar firme até que ele venha. Gosta ou que não goste, a igreja está crescendo, a igreja está crescendo, esperando Jesus voltar. Fique de pé, por favor. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Eu não vim aqui pregar chave de carro até que eu gostaria. Eu não vim aqui pegar chave de casa até que eu queria. Mas eu vim trazer a maior mensagem da Bíblia. Agora, se você é pentecostal como eu, e está perto de outro pentecostal, e se você puder, vira para ele aí. Me ajuda aqui, Silas. Vira, me ajuda aqui, companheiro. Outro, você tem a esposa, me ajuda aqui, Walter, por favor, pela intimidade. Se você tem intimidade, se não tem, se for do mesmo sexo, vira para ele assim, olha nos olhos dele, olha nos olhos dela e prega comigo. Diga: oh, tu não tinha adjetivo para sentar com o rei, tinha protocolo que te impedia, mas ele quebrou o protocolo e vem te buscar, e a mim também. Então me faz um favor, se tu ouvir a partir de hoje aquela frase que comedor de farinha só tem o céu da boca, dá um recado a quem diz isso: eu sou um comedor de farinha remido, transformado, que tenho promessa,
Então volta e diz a ele que vai ter que me engolir, que eu vou subir, pegando fogo, voando faísca, vou continuar firme, até que ele venha, não vou desistir, até que ele venha. Abraça ele, abraça! Adora, adora. Quem tem línguas estranhas fala. Quem tem línguas estranhas fala. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem seja batizado agora. Não é impossível. No meio desta multidão, Jesus tem que batizar. É promessa dele. Recebe renovo. Recebe línguas estranhas. Reage, 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 reage. Morador do céu. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Cadê você que se afastou? Que tiraram a sua esperança? Cadê você que quer recomeçar? Cadê você, a primeira alma que quer aceitar Jesus? Isto que nós estamos aqui proclamando é por causa de você. É real. Jesus está voltando. Espírito, Espírito. Jesus me deu o privilégio de pregar em parte do mundo todo mês. E os meus olhos têm visto gente grande e pequeno voltando para casa. Como Pentecoste. Cadê a primeira alma? E enche-me de novo. A igreja já vai subir. Espírito, Espírito, desce. Cadê o primeiro filho afastado para voltar? Cadê a primeira alma? Estou lhe esperando, venha. Deus não desistiu de você. Vem como em Pentecoste. Ajuda ele aí, santo. Ajuda ela aí, santo. E enche-me de novo. Venha, filho. Venha, filha. Primeira vida, cadê você? Rompe o corredor. O objetivo principal aqui é você. Venha. Venha. Esses dias eu estava pregando e muitas pessoas me procuravam, pastor. Eu era assaltante de banco e eu vi uma mensagem do Senhor pela internet e hoje eu sou obreiro. Pastor, eu era viciado, expulso de casa, mas um dia alguém mostrou um testemunho e hoje eu estou crente. E hoje eu estou aqui pregando que Jesus vai voltar. E não quer deixar você para trás. E se precisar, cadê você, a primeira vida? é só chamar. Ajuda ela aí, ajuda ele. Não precisa de formalidade. Nada tirou a esperança da Sulamita. Eu sou teu pai. De noite estava nas ruas, nas praças, falando do noivo. E nós estamos aqui. A algum instante o Espírito virá e a igreja vai subir como coluna de fumaça. Todos os olhos o verão. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Tá chegando vida. Eu sou o único que cadê a primeira vida? Tá chegando. Amigo confidente, Deus te abençoe, filho. Sempre sabe de acordo. Você é a segunda. A segunda da vida. Pode vir, filho. Cadê a terceira? Está aí pertinho de você, traz ela. A força quando a sua acabar. Cadê a quarta? Precisa, é só chama. Cadê a quarta? Não precisa de formalidade. Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Ele quer ser teu pai. É só chamar. Vem,
filho, vem, filha. Força. Pensavam que pra você não tinha mais jeito, mas tem. A quinta tá chegando, cadê a sexta? Eu quero estar contigo. Vai trazendo a sexta, tá chegando, cadê a sétima? A sétima tá aí pertinho de você. Felicidade ou na dificuldade. Vem, filho, vem. Eu quero. Tem o céu preparado, filho. Eu quero. Tudo isso aqui vai passar, mas a vida eterna é para nós, em Cristo Jesus. Vem, herói. Vem, heroína. Disseram que não tinha mais jeito. Colocaram na tua mente que não tinha mais jeito. Mas tem, filha. É a tua Você custou caro. Venha, venha. Ele te chama. Que me faz descansar. Venha. Que me faz esperar. Venha, venha. Que me faz confiar em ti. É a tua presença. Ele te chama pra